por que as empresas não sobrevivem? Né? Eu ia colocar assim, por que as empresas fracassam? Aí eu achei muito pesado, eu coloquei por que as empresas não sobrevivem. Porque, infelizmente, a gente vai ter que falar desse assunto. Né? Questão no Brasil. Esse slide eu gosto de mostrar sempre, que é um dado que se repete ano a ano. 27% das empresas fecham no primeiro ano. É alguma novidade para vocês? O detalhe é o seguinte, talvez 80% delas não passem dos 5 anos. Por que essas empresas quebram? Carga tributária, e aí as informações que estão aqui na proporção, carga tributária, dificuldades em obter capital, e no Brasil realmente é difícil a gente conseguir capital de investimento. Fluxo de caixa, né? Falta de mão de obra, despreparo do sócio, dificuldade de inovar as leis trabalhistas e o relacionamento com os sócios. Vocês percebam que boa parte das causas realmente são situações de gestão. A questão de fluxo de caixa e carga tributária, a gente pode até reclamar que a carga tributária é abusiva, é alta, mas são as regras do jogo. Ninguém abre empresa sabendo que não vai pagar imposto. Alguém aqui abriu empresa achando que não vai pagar imposto? Não existe. Quando você faz um plano de negócio, você já até sabe quais são as regras do jogo. Pode até mudar no decorrer do período, mas, via de regra, você já sabe quanto que você vai pagar de imposto. Detalhe, isto vai mudar? Não vai mudar, gente. Vai ser assim. Os dados que a gente tem, eles vêm se repetindo. A tendência é aumentar a dificuldade, embora o governo esteja flexibilizando em algumas situações. Ele flexibiliza porque ele tem mais controle. Então, cada vez que ele flexibiliza, é porque tem mais controle. Então, por isso que isso não vai ter mudança nesse quadro. E talvez, se o Sebrae fizer mais um levantamento em 2014, esses números também não se alterem. Dentro dessa pesquisa do Monitor, também a gente conseguiu apurar o que os empreendedores não sabiam. 58% assumiram que não sabia que ter uma equipe treinada e qualificada seria importante. Né? É aquilo, vou montar uma empresa, vou trabalhar com uma equipe barata. A gente vê isso muito em empresas de produção digital, que investem em programadores mais baratos e depois têm dificuldade para entregar o trabalho dentro do prazo. Não sabiam quem são os clientes e quantos são. Não sabiam quais eram os concorrentes, quem são os concorrentes diretos, quem são os concorrentes indiretos. A localização importante é mais para a questão de varejo, que tem essa localização e estacionamento importantes. Questões legais, abrir um negócio sem pesquisar quais são o impacto da legislação, isso é um problema sério. Tem gente que abre produtora assim, não, agora é só captar dinheiro lá na Ancine que a gente coloca os projetos em pé. Aí, na hora que começa a perceber as dificuldades, as questões legais, prestação de contas, documentação, aí vê que não é tão simples assim, deveria ter pesquisado antes. Informação de fornecedores, não sabe quem são os fornecedores e quantos são, onde eles estão, e valor que eu vou precisar para fazer com que a minha empresa gire. Né? Fizeram essa pergunta para os empreendedores, o que é importante para sobreviver? Questão feita para os caras que quebraram, que fecharam as empresas. Planejamento prévio. Vocês sabem que era importante, eles deveriam ter feito isso antes. Suporte do governo e leis específicas para as PMEs. Cara, tem suporte do governo, gente. Melhor desenvolvimento econômico do país, se tivesse uma melhor situação do governo, talvez o negócio teria sobrevivido. Boa gestão desde o início. Evitar misturar questões pessoais com a empresa. Isso eu coloquei aqui só para citar, porque eu sei que ninguém faz isso. A gente não costuma fazer isso. Pagar a escola dos filhos na conta da pessoa jurídica. Alguém já fez isso aqui ou não? Ninguém fez, está vendo? De novo, por que elas quebraram? Questões feitas para os empreendedores que quebraram. Falta capital. Não tinham clientes. Quem é que abre empresa e não tem cliente? A gente abre empresa e não tem cliente. Já vi casos de restaurantes, por exemplo, que abrir e ficar os garçons na porta esperando o cliente. Ou tem clientes maus, né? Problemas de planejamento, de novo, falta de planejamento, questões pessoais, problemas de sociedade, problemas legais, competidores fortes. E não tinha lucro. O cara quebrou porque não tinha lucro. Altos impostos, de novo.
Altos impostos aparece aqui, mas nem deveria aparecer. O que poderia ter evitado o fechamento? Menos impostos, de novo. Esse menos impostos é um negócio que aparece em todas as pesquisas, porque a gente bota sempre a culpa em alguém. E, nesse caso, a gente bota a culpa no governo. Ter acesso a suporte de consultoria, eles reclamam que não tem acesso. Crescimento econômico, que não cresce. No setor de comunicação, eu vi até no jornal semana passada que há uma expectativa de que a gente cresça 12% comparado com o ano passado, talvez muito em função da Copa, no setor de comunicação teve uma movimentação. Acesso a empréstimos bancários e outros tipos de ajuda, e não sabe. Não sabe por que a empresa quebrou. E o que eles poderiam fazer? Nada. O cara abre empresa e aí depois responde que não poderia ter feito nada para ela ter quebrado. É responsável de quem?